Bom, galera, continuando então, só fazer uma correçãozinha no vídeo anterior. Eu falei década de 90, mas na verdade é finalzinho da década de 70 que o TST começou a ter esse entendimento das horas em itinerário e na CLT propriamente dito foi incluído o parágrafo 2º do artigo 58 lá em 2001, tá? Corroborando já o entendimento do TST. Posteriormente, realmente, na reforma trabalhista que o entendimento muda e a hora itinerária deixa de ser jornada de trabalho no Brasil com a revogação, né, com a modificação desse parágrafo 2º para deixar ali constando expressamente que esse tempo não é considerado tempo, não deve ser considerado tempo de serviço. Beleza? Então, continuando aí, né, falando um pouquinho da nossa teoria atual, que é a teoria que seria a segunda daquelas três que eu apresentei no final do vídeo anterior, nós vamos falar então, né, desse tempo de serviço e desse tempo à disposição. E aí eu queria só trazer para vocês algumas curiosidades sobre esse tempo à disposição. Tá? Bom, para começo de conversa, a reforma trabalhista fez uma modificação muito grande na ideia do tempo à disposição. Tá? Na minha modesta opinião, em alguns casos foi até bom, porque existiam umas bizarrices aí, a minha opinião, tá? Umas bizarrices de pessoas que não estavam trabalhando, não estavam à disposição do empregador de maneira nenhuma, estavam, na verdade, tirando algum tempo dentro da empresa para si mesmos, de algumas maneiras que realmente você via que para o empregador não acrescentava em nada, para a pessoa, por outro lado, acrescentava, e muito, mesmo assim, no judiciário, esse tempo era considerado à disposição do empregador, e o empregador via-se muitas vezes obrigado a pagar hora extra para uma pessoa, por exemplo, que ficou até mais tarde depois do serviço no Facebook, porque a internet do emprego dele era muito melhor do que a internet da casa dele. Né? Aí a empresa, que é o empregador, que, pô, gente boa, deixou o cara ficar lá usando a internet e depois tomava uma ação e pagava hora extra. Tive casos, inclusive, de um ex-aluno meu que comentou comigo, antes da reforma trabalhista, esse caso, que ele tinha um escritório de contabilidade e tinha um rapaz que trabalhava com ele e ficava 2 horas depois do serviço, porque a internet do escritório de contabilidade era boa, estudando para concurso. E aí, assim, ele pediu para o dono da empresa, o dono da empresa foi bacana com ele, deixou ele ficar ali para estudar para concurso. Depois ele entrou com uma ação cobrando essas 2 horas como horas extras. E no judiciário ele conseguiu, né? Ele teve êxito. O empregador ainda teve que pagar hora extra pelo tempo que ele ficou estudando para concurso. Pasmem. Mas é isso mesmo. Né? A gente tinha um entendimento, a STF tinha um entendimento muito radical com relação a tempo à disposição. Né? E aí a reforma trabalhista ela também fez uma mudança bastante radical. Né? O artigo 4º não tinha parágrafo 2º, mas a reforma trabalhista incluiu um parágrafo 2º para evitar que casos como esse que eu contei para vocês acontecessem. Olha só o que diz o parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos. Lembra? Esse caso dos 10 minutos, esses 5 minutos, eu vou falar para vocês depois, tá? Vamos deixar ele em stand-by por enquanto. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Então, olha só, pela cabeça aqui do parágrafo 2º, a gente já percebe que nós temos dois exemplos do que não vai ser considerado tempo de serviço. Por exemplo, o empregado que volta para o estabelecimento do empregador para evitar condições climáticas adversas. Está caindo um temporal lá fora, está na hora de eu ir embora, eu volto para a empresa e falo, deixa eu ficar aqui um pouquinho para ver se essa chuva diminui. Né? Ou seja, eu estou usando a empresa ali pelo meu próprio bem-estar, né? Eu não estou usando a empresa para trabalhar para ela está me sugando o meu serviço, nada disso. Né? Então, nesses casos, não vai ser considerado tempo à disposição. O professor nem precisava de estar na lei para a gente saber disso, né? Na verdade, precisava. Como eu disse para vocês, o TST tinha um posicionamento muito radical, né? Então, essa reforma trabalhista ela veio nesse ponto aqui, na minha visão, muito bem a calhar, porque realmente existiam alguns abusos de interpretação do judiciário. É a minha opinião, tá? Enfim, outro caso que ele falou ali é a questão de insegurança nas vias públicas. Às vezes a pessoa tinha um horário de ônibus que levava mais ou menos 20 minutos para o ônibus chegar, o ponto era perto do local de serviço,
Então ele ficava dentro do local de serviço para não correr risco de ser assaltado. Aí faltando, sei lá, 3 minutos para o ônibus passar, ele ia para o ponto. Né? Esse tempo antes poderia ser considerado tempo à disposição, hoje não mais. Tá? Então, entre outras, né? Percebam que esse rol aqui não é taxativo. A ideia é, o cara está lá na empresa porque o empregador mandou ou porque ele está se aproveitando disso de alguma maneira? Se for pelo que o empregador mandou, realmente ele vai ser considerado à disposição. Agora, se for para uma questão pessoal da pessoa, do trabalhador, aí não vai ser considerado à disposição. Por exemplo, práticas religiosas. Professor, como assim práticas religiosas? Imagine você se trabalha numa escola católica, numa escola adventista, numa escola... essas escolas, essas entidades aí que são voltadas para um campo religioso de alguma maneira, e de repente você possa participar de uma missa, de um culto, né, depois do serviço. Você vai estar na empresa? Vai. Mas vai estar trabalhando? Não. Então não é tempo à disposição. Tá? Lógico, né, pessoal? O empregador não pode obrigar ninguém a comparecer, até porque a gente tem a questão de liberdade religiosa, mas se você quiser comparecer e fizer esse comparecimento, não pode cobrar isso como hora extra depois. Tá? O outro aqui, olha, descanso. Né? Eu já comentei com vocês em algumas vezes, né, acho que no período passado, sobre aquela questão do cafezinho. Lembra? O empregador, ele, além de todos os descansos que ele já é obrigado a dar, ele cria um descanso para tomar um cafezinho. Por exemplo, entre 9 horas da manhã e 9h15, eu vou deixar um café ali com os pães e todo mundo que quiser pode tomar um café, bater um papo, uns 15 minutinhos de descanso. Né? Antes da reforma trabalhista, como esse intervalo não era um intervalo legal, era um intervalo que o empregador está dando porque quer, esse intervalo ele é considerado como tempo de serviço, era considerado como tempo à disposição. Tá? E agora a reforma trabalhista acabou de retirar esses tempos de descanso que são concedidos de maneira, vamos dizer assim, por liberalidade do empregador, né? Esses tempos de descanso não vão configurar jornada de trabalho. Tá? Nessa parte eu acho que a reforma pecou um pouquinho. Por quê? Porque essa questão de descanso ela envolve muito mais do que só o descanso. Né? Porque se eu digo que a pessoa vai trabalhar até 5 horas da tarde e que no meio da jornada ela vai ter um descanso de 15 minutos, antes da reforma trabalhista, ela sairia do trabalho 5 horas da tarde. Depois da reforma trabalhista, ela vai sair do trabalho 5h15. Porque esse 15 minutos de descanso não vai contar mais como jornada. E, professor, qual é o problema de sair 5 ou 5h15? Bom, para vocês que moram em Linhares, para mim que moro em Linhares também, né, para a gente não tem tanto problema. Porque Linhares não tem trânsito. Agora, se você pegar uma pessoa que trabalha no centro de Vitória e precisa de ir para Vila Velha, por exemplo, né, sair do trabalho 5h15, 5h30, dá uma diferença de 1 hora a 1h30 a mais no trânsito que ele vai ficar. Então, eu penso que, nesse caso, a reforma acabou pecando, né, em não estabelecer esse tempo de descanso aí como tempo de serviço, porque não é obrigatório. O empregador dá. Né? Tanto é que o descanso obrigatório, que é o intervalo intra-jornada, que a gente conhece como descanso para refeição, ele não entra na jornada. Né? Então, assim, por não ser obrigatório, eu acho que foi um pouco exagerado a reforma dizer que esse tempo para descanso não computa na jornada. Mas, enfim, hoje nós temos que aplicar dessa maneira. Tá? 3. Lazer. Pensou lazer no trabalho? Imagina pelada. Né? Uma empresa que tem um campus society. Daí acabou a jornada, o pessoal se reúne depois do trabalho para jogar uma peladinha ali no Campus Society. Né? É um lazer, não tem nada a ver com serviço. Então, neste caso, eu não vou considerar o tempo que eles ficaram jogando bola como tempo à disposição. Tá? Antes da reforma trabalhista, isso poderia ser considerado tempo à disposição por estarem dentro da empresa. Ok? Vamos lá, o próximo. Estudo. Né? O caso que eu comentei com vocês agora. E é um caso real, né? De um rapaz que trabalhava no escritório de contabilidade e ficava 2 horas depois do serviço para poder estudar, aproveitar a internet de lá. Né? Então, esse caso hoje, né, não seria mais considerado tempo à disposição. Certo? Esse meu aluno aí, que era o dono do escritório de contabilidade, não teria tido esse prejuízo. Beleza? Alimentação. Aí eu posso dar o mesmo exemplo do cafezinho, né? O tempo que você parou para se alimentar.
atividade de relacionamento social, né? Imagine que o empregador determine que durante a jornada de trabalho você vai ter que perder ali 15 minutos sem trabalhar para poder conversar entre todo mundo, para tentar fazer com que todas as pessoas daquela empresa fiquem mais amigas e tal, né? Então, isso não vai ser considerado mais jornada de trabalho. E aí eu faço as mesmas críticas que eu fiz com relação a descanso, né? Penso que também é exagero. Atividade de relacionamento social, eu acho que em alguns casos isso pode gerar um prejuízo para o empregado que seria desnecessário, né? Enfim, mas com certeza, imagina aquela pessoa que fica depois do serviço trabalhando, em vez de já acabou o serviço, não está trabalhando e fica lá no Instagram, né? E não vai embora porque está lá preso no Instagram. Vou contar ele isso como hora extra? Não tem sentido, ele não está trabalhando, certo? Então, realmente, em certo ponto, tem sentido. Higiene pessoal. Gente, higiene pessoal é uma coisa bem curiosa, porque imagine o seguinte, isso acontece muito no emprego doméstico, né? O trabalhador doméstico, quando ele termina o serviço dele no dia, ele tá um caco, pô, ele ficou lidando ali com material de limpeza, com sujeira o dia inteiro. Então, o que ele faz? Antes dele ir embora, normalmente ele usa um banheiro do empregador, toma um banho, coloca uma roupa limpa e vai embora para casa, né? Antes da reforma trabalhista, esse tempo do banho era considerado jornada de trabalho, certo? Depois da reforma trabalhista, não é mais considerado jornada de trabalho. Então, por exemplo, se eu combinei 6 horas por dia com um empregado doméstico meu, ele vai trabalhar 6 horas e só depois de trabalhar 6 horas é que ele vai poder tomar o banho dele, certo? Esse é um caso também que eu acho meio bizarro, mas enfim, acho desnecessário. Mas aí é só uma opinião pessoal. E por fim, essa daqui eu já acho interessante. Acho que foi bem legal isso daqui ficar claro. Troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Aqui nós temos duas situações que acontecem bastante. Imagina o seguinte, eu trabalho na Vale. Quando eu chego lá no meu posto de serviço, eu sou obrigado a colocar uma roupa especial, porque lá é um local bastante insalubre, perigoso e tudo mais, então eu tenho que pegar um capacete, tem uma botina, tem às vezes uma calça de proteção, enfim, eu tenho que praticamente botar um uniforme da Vale, né? E eles não deixam o empregado levar esse uniforme para casa. O cara tem que chegar lá com a roupa do corpo e trocar de uniforme, ou seja, ele é obrigado a trocar de uniforme no local de trabalho. Então, neste caso, como ele é obrigado a trocar de uniforme no local de trabalho, o tempo para a troca de uniforme é considerado jornada. Perfeito. Agora, imagine um outro caso. Você trabalha na loja do shopping, eu não sei o nome de marca de roupa, aqui tá Tommy, beleza. Trabalha na loja do shopping da Tommy. E aí a Tommy diz o seguinte, todo trabalhador meu tem direito a pegar uma roupa aqui de graça para usar como uniforme. Tá? E todos os dias que vocês vierem trabalhar, vocês têm que usar essa roupa. Beleza? Então ele vai lá e estabelece o uniforme lá de quem trabalha na Tommy. Quer dizer, você, trabalhador, poderia chegar já no serviço de uniforme. Não, mas aí você fala o seguinte, quer saber, tem um chuveirinho ali. Eu vou com a roupa do corpo, chegando lá, eu tomo um banho, troco de uniforme. Né? Coloco o uniforme. Bom, você que escolheu fazer isso, não foi? Não é uma obrigação que a loja impôs sobre você. Não é como lá na Vale que você é obrigado a trocar no serviço. Bom, se você escolheu, perfeito. Mas a sua jornada de trabalho só começa depois que você tiver de uniforme. O tempo da troca de uniforme não vai ser considerado tempo trabalhado. Beleza? É isso que está nesse item 8 aí, nesse inciso 8 do parágrafo 2º. Tá? Então, assim, a lógica é essa. Sempre que sempre que o tempo que você ficou parado, sem prestar efetivamente seu serviço, for um tempo que você está dentro da empresa, mas não está à disposição do empregador, ou seja, está ali por questão pessoal, sempre que isso acontecer, isso não é considerado jornada. Agora, se for uma imposição do empregador, daí sim vai ser considerado jornada, porque você estará efetivamente aguardando ou executando ordens. Beleza? Então, na minha opinião, na minha sincera opinião, esse parágrafo 2º nem precisaria existir. Mas, como nós temos o TST com esse posicionamento bem radical, já até adianto para vocês, está no roteiro 15, a súmula 466 ilustra muito bem esse posicionamento radical do TST, fez sentido mesmo esse parágrafo 2º ser acrescentado no artigo 4º. Beleza?
Então, tempo à disposição é só aquele mesmo que a pessoa está aguardando ou executando ordens. O tempo que ele está na empresa fazendo o que ele quer, por questões pessoais, isso não é considerado tempo à disposição, ou seja, isso não é tempo de serviço. Ok? Bom, isso é mudança da reforma trabalhista. Mudanças que, no geral, eu considero bem interessantes. Tá? Quando a gente fala mal, tem que falar mal, né? Mas quando tem coisa boa, tem que falar bem também. Enfim, intermitente. Como que fica a situação do intermitente, professor? O intermitente ele fica aguardando o chamado do empregador, né? Então, se a gente levar a ferro e fogo o artigo 4º, o intermitente trabalhou um mês. Aí ele fica onde? Ele fica em casa esperando um novo chamado. Então ele está aguardando ordens. Se a gente levar a ferro e fogo que está escrito no artigo 4º, ele está trabalhando, né? Mas aí, se isso acontecesse, tiraria toda a lógica da situação que foi criada para ter um empregado intermitente. Por isso que a CLT, mesmo no artigo 452A, no parágrafo 5º, já fala que o período de inatividade do intermitente, aquele período que ele fica na geladeira, esperando ser chamado, não é considerado tempo à disposição do empregador. Tá? Então, ele pode até prestar serviços a outros contratantes nesse tempo, que não tem problema, ele não estará à disposição. Beleza? Outra coisa que corrobora isso é aquela regra que tem também no intermitente, que eu já comentei com vocês no período passado, que ele pode até recusar o chamado. Né? Então, ele realmente não está aguardando ordens, não. Ele está aguardando ser chamado. E aí, se ele vai ou não, depois é outra situação. Mas no tempo que ele está aguardando, certamente não há que se falar em jornada de trabalho. Ok? Bom, pessoal, com isso a gente encerra o roteiro 14 e podemos passar para o roteiro 15. Beleza? Um abraço para vocês. Já vou gravar agora e já vou jogar no YouTube tudo junto. Beleza? Um abraço.